Bom dia de novo para quem está chegando agora. Hoje nós temos o prazer aqui de ter na escola o Dr. Ney Maranhão. Ele vai nos acompanhar durante o dia, vai nos expor conhecimento, que ele detém bastante, tentando passar para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, nossas dúvidas. O Dr. Ney é uma pessoa muito disponível, então nós combinamos, eu e ele, que em vez de a gente seguir o roteiro, que seriam perguntas em separado, vocês se sintam à vontade para questioná-lo no decurso da palestra, não é, Dr. Ney? Para que a gente possa ter um bate-papo bem agradável e possa ser bastante produtivo a todos. Hoje, pela manhã, a gente vai estudar a produção antecipada de provas. À tarde, o dano processual. A nossa exposição com o Dr. Ney vai até às 10h30, quando a gente faz um intervalinho para um cafezinho, recuperar as forças, e a gente volta às 10h45 com as discussões em grupo, que a Cláudia já passou a cada um na entrada, mas nós confirmamos posteriormente o grupo de cada participante. 2 grupos ficarão nessa sala, outros 2 vão para salas em separado. Esses grupos vão eleger um relator. O relator vai, posteriormente, às 11h30, o relator vem aqui, expõe as conclusões de cada grupo. O Dr. Ney vai estar nos acompanhando para dirimir eventual dúvida que tenha ficado. E às 12 horas a gente faz o encerramento da manhã. Eu peço a gentileza que se consiga observar esses horários, principalmente o intervalo, para que a gente possa vencer todo o programa. Esses temas, tanto a produção antecipada como o dano processual, são bastante vastos. Infelizmente, a gente tem só um turno para discutir cada um deles, mas vamos tentar fazer da melhor forma possível e, por isso, eu peço a gentileza que se observem os horários da escola. Apresentando, então, o Dr. Ney Maranhão. Ele é juiz do trabalho titular da vara no TRT 8. É doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, professor do curso de Direito da Universidade Federal do Pará. Eu deixo, então, aqui com vocês agora o Dr. Ney, para que a gente possa aproveitar da presença dele mais uma vez à escola. Agradeço, doutor, pela sua disponibilidade. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Que honra, que satisfação poder retornar a Porto Alegre, a TRT 4. É um regional que eu tenho muito carinho, tenho sido recebido de forma muito especial sempre. Quero agradecer a Adriana, né, pela apresentação, por poder intermediar e dirigir aqui esses trabalhos. Agradecer a doutora Carmen, que não está presente, mas conversei com ela pelo convite, pela confiança que ela sempre deposita no meu trabalho. Agradecer ao pessoal da escola, o apoio. Ontem eu tive um dia bem conturbado, deu problema no avião, o voo atrasou, perdi conexão, mas ao final deu tudo certo, cheguei de madrugada e consegui. Peguei o meu cipó lá na Amazônia, atravessei o Brasil, o cipó quebrou no meio do caminho, mas eu consegui chegar. Né? César, te cumprimentar os colegas magistrados, servidores que estão aqui. Para mim, realmente é uma grande honra, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem aqui, de estímulo ao conhecimento, à reflexão. É uma escola judicial exemplar, prima pela excelência, e sempre que eu posso, eu rendo todas as homenagens e deposito todos os elogios que são merecidos à escola judicial e aos servidores e magistrados do TRT 4. Vocês realmente são exemplares nesse ímpeto de se aprimorar, de refletir, de aprender. Numa sexta-feira, não é todo mundo que está disposto a estar aqui para poder tirar algum tempo, né, do seu trabalho para poder se aprimorar. Pois não. Então, vamos lá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Sim, alguns já me conhecem aqui, sabem que eu sou extremamente informal, me sinto mal, me dá urticária a formalidade. Eu fico assim meio sem graça. Então, já antecipo para vocês, já conheço também como é a dinâmica do gaúcho, de como vocês trabalham esse tipo de questão de palestra, de ministração. Eu sei que vocês querem ficar à vontade para questionar, por isso eu falei para a Adriana, fiquem à vontade para levantar a mão,
para fazer a pergunta, colocar a sua experiência para a gente aqui ter o mais produtivo, o momento mais produtivo. Ou seja, não é necessário ter um momento específico de pergunta, você pode fazer sua pergunta a qualquer momento. Eu estou bem acompanhado aqui, então se eu não souber, tem gente aqui, alguém vai responder. Quero agradecer também o carinho da escola pelo quarteto, chamado, não sou eu que digo, quarteto trabalhista, na verdade o Brasil adotou, né, essa expressão para os 4 profissionais que se debruçaram e têm produzido obras sobre a reforma trabalhista, especialmente o livro Reforma Trabalhista, Análise Comparativa e Crítica, que é o colega Antônio Berto, cuja inteligência, né, e argúcia vocês já usufruíram na última sessão, não foi? O Antônio Berto não esteve aqui? Ou não? Ah, sim, pelo amor de Deus, não começando a gafe. Então, Antônio Berto esteve aqui, que eu sei que ele me disse, eu estou aqui, Fabiano acho que é o próximo, e depois o Platão, fechando o quarteto, que é chamado de quarteto trabalhista, porque são 4 magistrados e professores que têm trabalhado juntos em obras. Nós, além do Reforma Trabalhista, temos o Manual de Audiência Trabalhista, tá, com 300 e poucas páginas, numa pegada prática, trazendo muitos exemplos do dia a dia, pela editora RT. Foi publicado no final de 2018. Também coloco para vocês a possibilidade de acesso a essa pesquisa. Estamos trabalhando no livro sobre negociação coletiva agora. Uma casuística riquíssima, fazendo uma abordagem à luz das posições do Supremo e do TST. Vamos lá? Podemos? É um desafio falar aqui em 1h30, eu acho, né, sobre um tema que comportaria, sem dúvida, aqui 12 horas de debate. Então vamos lá para depois não dizer que faltou tempo. Sim. César, se eu precisar de ajuda, tu me ajuda a fazer alguma leitura. Bom, eu vou começar logo aqui dizendo para vocês, eu sei que o tema que me foi ofertado foi produção antecipada de prova. Essa expressão, todavia, é restritivíssima, porque não é apenas uma produção antecipada de prova que nós vamos falar. Em verdade, nós estamos trabalhando em uma verdadeira mudança de paradigma do que nós entendemos por processo, tá? Por isso que o título da minha fala, eu preferi fazer essa alteração, porque ele transmite melhor a ideia, que eu acredito que é essencial para vocês, é que nós não estamos simplesmente antecipando nada. Nós estamos diante de uma nova forma de ver as coisas processuais, e no particular, através do que a doutrina tem chamado de direito autônomo à prova. Então, essa ação probatória autônoma, é uma expressão que está muito caracterizada aí na doutrina mais forte, né, a doutrina mais reconhecida, ela vem trazendo justamente essa noção inicial que eu preciso que vocês captem, porque ela é o núcleo da minha fala nesta manhã, que é a ideia de que nós estamos hoje operando no sistema dúplice, que saiu da ideia tradicional de que você pede e prova, para admitir também, alternativamente, que você possa utilizar da jurisdição para simplesmente provar, sem pedir. Isto é uma mudança, pelo menos no sistema brasileiro, profunda, profundíssima. Então, a partir de agora, você vai ter a possibilidade de simplesmente ter o direito autônomo e específico a provar, ainda que não deduza qualquer pedido, e nem tenha intenção de fazer. Este é o ponto central da minha fala nesta manhã. E eu vou começar com vocês, fazendo alguns aportes gerais, que não são academicismos, mas são elementos centrais para vocês construírem esse edifício de conhecimento nesta manhã, no tempo que nos é reservado, claro. Em primeiro lugar, para falar para vocês que o tema da prova é um tema de direito fundamental. Não vou discorrer aqui com grande profundidade, porque o tempo não permite, mas, sem dúvida, vocês já sabem que hoje o processo ele é visto não apenas como um instrumento, mas, sobretudo, como uma garantia do cidadão. E uma garantia que hoje reverbera uma decisão político-jurídica de que o processo não seja simplesmente um elemento resolvedor de formalidades, extintor de processo no sentido técnico, burocrático, mas, sobretudo, ele sirva para resolver problemas práticos e reais das pessoas. Portanto, ele atinja o mérito. Daí o chamado princípio que se levanta depois do CPC de 2015, que é o princípio do atingimento máximo do mérito, evitando, portanto, que o juiz extinga, sem análise do mérito, à torta e à direita, mas, muito pelo contrário, ele empreste o seu espírito criativo
para poder romper formalidades e burocracias e chegue ao mérito da questão, porque é esta a exigência que a sociedade faz hoje de uma jurisdição ou de uma justiça realmente preocupada com as problemáticas da vida humana. Tanto é verdade que nós podemos hoje, por força expressa de lei, suplantar, ultrapassar elementos formais até relacionados à carência do direito de ação, ao pressuposto processual, desde que no mérito eu vá tutelar e favorecer aquele que seria protegido justamente por esse elemento. É o caso clássico da inépcia desordial, que é um pressuposto processual, que eu deixo de pronunciar, mesmo que óbvio, porque no mérito, né, há uma confissão real que beneficia aquele que seria beneficiado pela própria inépcia, qual seja o reclamado. Então hoje, antigamente, nós não tínhamos essa possibilidade. Inépcia era inépcia e eu não podia ultrapassar isso, mesmo sabendo que lá no mérito eu julgaria improcedente o pedido. Hoje, a gente pode fazer isso tranquilamente. Tudo bem? Então, esta tônica, esta pegada de avanço ao mérito, de resolver a questão mesmo que está sendo discutida, isto evidencia o elemento probatório. Isso demonstra, não é que passou a existir apenas do CPC de 2015 para cá, mas sempre o foi. A certificação de fatos sempre foi um elemento central para a qualidade da prestação jurisdicional. Quanto maior a qualidade da certificação fática, né, quanto maior a qualidade desse garimpar, dessa prospecção de fatos que são trazidos pelas partes e que, através de provas, são certificados nos autos, com o objetivo de convencer ao juiz, quanto maior a qualidade deste elemento de produção de prova, seguramente maior vai ser a qualidade da sentença que vai ser pronunciada, que vai ser prolatada. Então, hoje, esse elemento prova, ele avulta em importância científica. De fato, hoje nós estamos trabalhando o elemento prova também como um direito fundamental. O direito fundamental à prova, ou seja, não apenas o direito fundamental a alegar, mas também ter como expressão de sua dignidade o direito fundamental a produzir prova. E isto tem a ver diretamente com o devido processo. Um processo devido, um processo justo, é um processo que tem uma boa certificação fática amparando a decisão do juiz. Tudo bem? Segundo momento, isto não é apenas um direito fundamental, isto é um direito complexo. Por que isso é um direito complexo? O direito à prova é um direito multidimensional, multifacetado. Ele engloba uma série de camadas que se interpõem e se conectam para gerar esse direito fundamental muito importante hoje na ciência processual, que é o que nós estabelecemos, e o Marinoni faz isso muito bem, 4 etapas da produção da prova. Quando eu falo direito à prova, portanto, eu não estou falando apenas do direito de ouvir uma testemunha, ou do direito de ter uma inspeção judicial, ou no direito de produzir uma prova pericial. É algo muito mais profundo e complexo, a englobar, em síntese, pelo menos 4 dimensões muito importantes. A primeira é a dimensão de o direito fundamental de requerer a produção da prova. Então, quando eu falo de direito fundamental à prova, eu estou falando, primeiramente, que o interessado, a parte, o cidadão, o jurisdicionado, ele, direta ou através de seu patrono, tem um direito fundamental, primeiro, de postular essa prova. É um direito fundamental. Nenhum juiz pode negar essa dimensão do direito à prova. O simples direito de pedir, de postular, de requerer, de reivindicar, de vindicar, isto é inafastável, é um direito fundamental. É óbvio que ao direito de postular segue-se a segunda dimensão desse direito fundamental à prova, qual seja o direito a um juízo de admissibilidade. A parte não apenas tem o direito de postular, mas ele tem o direito fundamental a que haja um juízo de admissibilidade por parte do magistrado devidamente fundamentado. Então, o direito da parte não é apenas o desejo de postular, que é o mais simplório e superficial, mas é também o direito de que ao juiz, apreciando a pertinência dessa prova, ele fundamente sua decisão de deferir ou de indeferir. Porque ao direito fundamental de juízo de admissibilidade probatória, ele toca não apenas quem postula, mas também aquele em face de quem postula. Então, quem pede a produção de uma prova pericial tem um direito
que o juiz aprecie esse pedido, a pertinência desse pedido, fundamentadamente. E esse direito tem mão dupla, porque ele atende também ao réu, ao reclamado, que tem um direito que o juiz diga o porquê ele vai aceitar, ou porquê ele não vai aceitar. Tudo bem até aqui? Vejam, então, a primeira dimensão é o direito de postular, o segundo, o direito de ter um juiz que aprecie isso com fundamento. Não pode o juiz dizer indefiro, né, indefiro simplesmente. Toda decisão tem que ser fundamentada. Agora, veja bem, uma vez postulado e uma vez admitido, nós vamos para uma terceira etapa probatória, uma terceira dimensão do direito à prova, que é o da produção propriamente dita, que é o núcleo da coisa, que é o direito de ouvir a testemunha, é o direito de produzir a prova pericial, é o direito de produzir o documento. Então está aqui, essa participação da prova, essa etapa de produção também é um direito fundamental. E por fim, e não menos importante, o direito fundamental à prova é complexo porque ele engloba não apenas o direito de pedir, o direito de um juiz apreciar fundamentadamente, o direito de produzir, mas também o direito de valorar a prova produzida. É direito fundamental. Uma vez produzida a prova, o direito à prova também assimila uma dimensão específica, que é o que, depois de produzido, a parte tem que falar a respeito, ou pelo menos ter a oportunidade de falar. O clássico exemplo de uma oitiva de prova testemunhal feita no juízo deprecado, que a parte sequer foi intimada a comparecer, né, para poder participar. Isto, obviamente, viola o direito fundamental à produção da prova. Ela tem direito, pelo menos, de saber o dia que vai ser ouvida essa testemunha para ter a oportunidade de participar. E uma vez produzida essa prova testemunhal, professor, ela tem o direito de ser intimada do conteúdo do depoimento produzido? Sim, porque o direito fundamental à prova engloba também o direito de falar, apreciar, julgar, analisar a qualidade dessa prova. Não obrigado a falar, mas pelo menos ter a oportunidade. Por isso, uma vez produzido, deve-se cientificar a parte para que ela fale a respeito. Então, hoje, contemporaneamente, o direito fundamental à prova engloba, em síntese, essas 4 dimensões. Todas elas desdobradas dentro do processo de uma forma muito interessante e que nós, como magistrados e servidores, como operadores, né, desse sistema processual, precisamos estar atentos para que isso seja resguardado a todo e qualquer cidadão. Não importa a sua figuração no polo, não importa se é empregado ou empregador. São todos direitos fundamentais, portanto, tocam a dignidade, tocam a qualquer pessoa em qualquer polo processual. O paradigma tradicional, e aqui é um terceiro ponto que eu ressalto para vocês, ainda nesse aporte teórico, é, portanto, uma ideia que o direito à prova é exercido numa tríplice, digamos assim, num tríplice contexto. O primeiro, de que ele é produzido no contexto de um processo contencioso. Essa é a ideia que nós temos do dia a dia. O direito à prova, né, é feita num processo contencioso, ou seja, há uma discussão, há uma lide, há uma pretensão resistida. Em segundo lugar, isto é feito num contexto de busca de convencimento do juiz. A percepção tradicional da coisa parte do pressuposto que nós estamos em litígio e que existe um ser imparcial, que eu preciso convencê-lo de que a minha versão de fato é a versão verdadeira. Este é um contexto ainda do direito à prova no sentido tradicional. E em terceiro lugar, que isso visa o reconhecimento de direitos. Ou seja, nós estamos num embate litigioso, eu preciso convencer o doutor César de que, e com que propósito? Para que ele certifique a existência e a pertinência jurídica de direitos que eu invoquei, ou na minha inicial, ou na minha defesa. Tudo bem? Então, esse cenário belicoso, esse cenário concentrador dos atos na figura do magistrado, este cenário de busca de elementos probatórios com uma funcionalidade voltada para o reconhecimento de direitos específicos, isto representa o cotidiano científico do que se entende tradicionalmente por direito fundamental à prova. É isto que nós vamos romper a partir do CPC de 2015. Romper em que sentido, professor? Dúvidas aqui? Tudo bem até agora? Romper em que sentido? No sentido de que, a partir do CPC de 2015, esta sistemática ela vai se alterar para permitir algo extremamente diferenciado. Para tanto, eu permito-me fazer aqui uma explanação rápida, 30 segundos, a respeito de como era
de como era essa função, essa possibilidade de produção de prova, antecipada de prova, alertando aos colegas que isso é importante. A novidade não é a produção antecipada de prova. A produção antecipada de prova, ela já existia no CPC de 73, tá? Então, isto aqui, não há uma novidade na possibilidade de você buscar produção probatória antes, digamos assim, do seu locus ou do seu momento tradicionalmente figurado dentro do processo. A possibilidade de uma testemunha que vai viajar para o exterior, vai ser difícil de ser alcançada, e eu produzir a prova testemunhal antes do ajuizamento de uma ação, já era possível. Tudo bem? Isso já era plenamente possível no próprio CPC anterior. Então, mas eu preciso só destacar para vocês como essa mudança de paradigma é profunda, vendo óbvio o antes e depois comparando com o atual. E antes, como era a produção antecipada de prova? Primeiro, você tinha cautelares específicas. A produção antecipada de prova, fica à vontade. A produção antecipada de prova, ela estava umbilicalmente relacionada à cautelaridade do processo. Ela estava intrinsecamente relacionada à tutela de um direito em periclitância, pela urgência, pela necessidade, em razão de algum fator estressor que demandava uma produção probatória urgente, porque se não o fizesse, isso restaria frustrado em um processo principal. Então, esse cenário periclitante, opressor, né, de produção de prova no contexto tradicional, demandando que se antecipe isso através de uma cautelar, é o cenário tradicional da produção antecipada de prova. Acontece que o CPC de 73, ele tinha um regramento da produção cautelar antecipada de prova extremamente fragmentária, complexa, burocrática. Pelo menos, vejam, a produção antecipada de prova, primeiro, era fundada na urgência, restrita a provas orais e periciais. Você ficava dependente do ajuizamento da ação futura. É o que eu chamo de tripla restrição. Ou seja, eu tinha que ter uma urgência que justificasse isso, eu tinha que ter restrições quanto a que meios de prova eu me valeria na produção antecipada de prova, e em terceiro lugar, eu necessariamente estava preso à produção da prova e a sua eficácia ficar condicionada a eu necessitar de um ajuizamento de uma ação principal. Não é isso? Então, esse cenário de tríplice restritividade é o cenário que vigorava em cautelares de produção antecipada de prova no CPC anterior. A chamada justificação. Se você quisesse fazer uma produção de prova qualificada, testemunhal, para justificar uma tutela antecipada, você pedia a chamada audiência de justificação, sessão de justificação, que você pedia-se uma tutela antecipada e o magistrado então marcava uma sessão, e nessa sessão havia a possibilidade de uma produção de prova sumária, com o objetivo de convencer o juiz de que ele deve antecipar os efeitos concretos da tutela principal. Então isto também era um elemento, vejam, que também estava dentro do jogo da periclitância, da urgência, né, de elementos estressores que evitavam que você aguardasse o momento mais adequado, que era realmente o da instrução. A exibição de documento prevista como procedimento cautelar e também como um próprio meio de prova estabelecido. Então, vejam, o regulamento jurídico no CPC anterior acerca da produção antecipada de prova era, fragmentado. Para um lado, prova testemunhal, para outro lado, prova oral e pericial, para outra, documental. 3 figuras para atender produção de prova antecipada. Em segundo lugar, restritivo, como eu mencionei para vocês. Amarrava a coisa sempre à questão da urgência. E também a questão da ação certificadora de direitos, sendo como uma imposição do sistema. Eu poderia até me valer da produção antecipada de provas, desde que eu estivesse comprometido com o necessário ajuizamento da ação. Tudo bem? Então, este era o cenário da regulação. Entretanto, cadê? O professor Flávio Yarchel levantou um questionamento, doutrinariamente, forçando uma reflexão que parecia, de fato, extremamente interessante e pertinente. Pergunta o professor Flávio Yarchel: a possibilidade de buscar e de obter a prova
não parece estar necessária e diretamente vinculada ao exercício da ação e da defesa no contexto de um processo instaurado para se declarar o direito ao caso concreto. Olha o que ele diz agora. A prova pode e deve ser vista também como elemento pelo qual os interessados avaliam as suas chances, riscos e encargos em um processo futuro, e pelo qual norteiam sua conduta, inclusive de sorte a evitar uma decisão imperativa. Captaram? O Yashon faz uma perguntinha boba. Por que produzir prova está necessariamente vinculada à existência de um processo contencioso? Por quê? Alguém responderia, porque assim está na lei. O Yashon faz essa reflexão e coloca uma sistemática que não era a sistemática tradicional da cultura processual brasileira, mas é uma sistemática comum na cultura processual, por exemplo, americana. A gente tem aqui o especialista, o César, né, no direito norte-americano processual, do sistema do pre-trial, né? É isso? Estou falando certo? Exato. Em que você, nos Estados Unidos, primeiro certifica-se das provas, dialoga os elementos probatórios com o advogado da parte contrária. E a fase posterior, que é do trial, do julgamento, só acontece se todo mundo tiver segurança de que vai ser realmente exitoso o negócio. Ou seja, primeiro se trabalha no convencimento, nos elementos probatórios, na qualidade e no êxito de uma possível demanda judicial contenciosa. Se você tiver segurança, e porque lá é muito caro, você entra. Por isso que naqueles filmes e séries a gente assiste os advogados, né, debatendo, comentando, cadê a prova, testemunho e tal. Olha, eu vou entrar. Geralmente, quando a pessoa, eles convencionam, negociam e conciliam antes, porque eles já sabem o resultado do processo, se acontecer. Né? Então, isso é da cultura, que não é a cultura nossa. A nossa cultura é sempre, vamos para a briga, vamos para o processo, e lá eu vou buscar as minhas cartas, vou puxar da minha manga, e você vai se surpreender, porque no final o juiz vai dar a meu favor. E aí fica aquele jogo da artimanha, né? O jogo do que vai acontecer, ninguém sabe, aquela suspeição, a audiência começando, ninguém sabendo quem é a testemunha, né? Ah, meu Deus, quem é essa testemunha? Não existe isso nos Estados Unidos, né? Lá o camarada diz assim, eu estou pensando em entrar com uma ação contra o McDonald's, está aqui as testemunhas, as provas, eu quero fazer prova oficial, dá até o telefone da testemunha, para o outro advogado. Transparência total. Transparência total. Por não. Tenho. Não, só adicionar mais uma camada e um elemento, é que a prova lá é produzida a ferro e fogo. Explico. As partes e as testemunhas, quando vão depor, depõem com uma gotinha de suor assim, escorrendo pelo rosto, pensando qual é o momento em que vão ser presas, né? Porque são presas mesmo, são oitivas longas, e eles têm e sabem que se a testemunha entrar em condição, for pega mentindo, ela vai ter que admitir, porque se chegar a se configurar o crime de perjúrio, da cadeia mesmo, 10 anos, 15 anos de cadeia. Então, assim, além de ter a possibilidade de obter as provas antes, para ver se vai conciliar, eles, só 10% das leads acabam chegando ao trial. Então, acaba funcionando muito isso, porque tem esse outro elemento, que é uma forte coerção estatal para as provas manipuladas, para o falso testemunho, para a omissão de documentos, etc. Controle. Lá o juiz, ele fica paradinho e deixa as partes se movimentarem para produzir. Mas é extremamente rigoroso no controle ético da produção das provas. Malandragem lá não tem vez. Malandragem não tem vez. Então, avançando. Perceberam, então, o questionamento do Yashon? Pois é. O Yashon, então, faz uma colocação que vai ser abraçada pelo direito brasileiro no CPC de 2015, abrindo, portanto, uma concepção dupla do direito à prova. Uma concepção que seria a clássica, ou o sentido amplo, que é aquele que nós vimos, em que a prova é um direito fundamental exercitado em um contexto processual de busca de reconhecimento de direitos, jurisdição contenciosa. A prova se realiza para convencimento do juiz e tem o magistrado como destinatário. Entretanto, a partir de agora, com o CPC de 2015, abraçando as reflexões do professor Yashon, nós temos também uma visão contemporânea do direito à prova, em sentido estrito, que é o direito fundamental exercitado em um contexto procedimental de pura busca de certificação de direitos. Aqui é uma jurisdição voluntária, propriamente.
A prova se realiza para a conveniência dos interessados. Está faltando um Szinho ali. Dos interessados. Tem as partes como destinatárias. Vejam que é uma mudança brutal de visão. Captaram? Aqui nós não temos mais interesse em certificar direitos. Nosso objetivo principal e exclusivo é produzir prova. E pronto, acabou. O que eu vou fazer com essa prova? Não interessa. Se eu vou entrar com a ação, não interessa. Se eu vou não entrar com a ação, também não interessa. Eu quero só saber se eu tenho provas boas. Este é o ponto. O objetivo da prova não é convencer o juiz, não é insuflar o conhecimento do juiz, não é convencê-lo de nada. O objetivo da prova, o juiz é simplesmente um árbitro tarifador das regras do jogo. Uma vez produzida a prova, tchau pessoal, muito obrigado, valeu. Encerra a sessão. O que se vai fazer das provas, a leitura que se tem das provas é uma coisa que concerne exclusivamente aos interessados. Nem o juiz faz isso mais. Este é o pano de fundo desta chamada autonomia da produção da prova propalada pelo CPC de 2015. Esta nova visão vai, portanto, abrir um leque extraordinário, riquíssimo no campo probatório brasileiro. Riquíssimo. Eis aqui uma das grandes novidades verdadeiras, não é retórica, verdadeiras do novo Código de Processo Civil. Que, infelizmente, esse diamante que precisa ser lapidado está dormindo para o processo do trabalho. Vocês vão ver a importância disso para o processo do trabalho, especialmente no contexto pós-reforma. O que tem de novo, professor? O novo está aqui. É o artigo 381 do CPC que diz: a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que... E aqui eu faço a crítica. Não é produção antecipada de prova. Isso é muito restritivo. Acabei de dizer que ele não está antecipando prova nenhuma. Ele está simplesmente produzindo prova e pode ser para antecipar uma ação ou não. Mas o texto continua falando. Produção antecipada de prova. Inciso 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Ou seja, essa hipótese da ação probatória autônoma é uma hipótese fundada na necessidade em razão de urgência. Aqui, nenhuma novidade. É o mesmo que estava previsto no CPC de 73. Aqui o objetivo é tutelar o perículo in mora, é realmente a periclitância desse direito de produzir prova. Não há novidade aqui. O sistema milita no campo do que nós já conhecíamos. As novidades estão nos incisos 2 e 3. Aqui sim, novidades paradigmáticas. Segundo, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Opa, novidade. A partir de agora, o direito fundamental à prova passa a portar plena autonomia, inclusive apenas com o objetivo de tentar viabilizar uma autocomposição. Eu posso produzir a prova só para tentar uma conciliação extrajudicial. E apresentar ao magistrado trabalhista, por exemplo, um acordo extrajudicial, que é aquele que é firmado pelas interessados, com 2 advogados, tarará, aqueles requisitos todos, previsto na reforma trabalhista, exemplo. Ou seja, eu posso produzir a prova exatamente porque eu quero ter um elemento convincente para, igual ao pre-trial norte-americano, nós sentarmos para... Olha, tá aqui, a minha prova é boa, tá? Você viu lá. Vamos negociar, porque eu acho que eu vou entrar com essa ação. Opa, realmente, olha, ele tem uma boa prova. A testemunha lá foi interessante para ele. Tá? Você acha que a gente consegue reverter isso numa ação contenciosa? Eu acho que... Vamos logo resolver isso. Tá? Fecha uma conciliação. Tá? Então, a partir de agora, o sistema permite, portanto, que o elemento de prova seja um elemento manuseado para, portanto, inclusive ser um elemento de desafogo da própria jurisdição. É um elemento de conciliação, de viabilização de um método autocompositivo. E o terceiro, gente, é fenomenal. O inciso 3 diz: o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Aqui é litigância responsável genuína. O processo civil agora diz o seguinte: você pode ter o direito de produzir uma prova apenas para averiguar a seriedade e o potencial de êxito de uma ação.
E uma vez produzida essa prova no ambiente do procedimento de produção autônoma, você decide se entra ou não com a ação. Olha, eu acho que não vale a pena, ou eu acho que vale a pena. Vejam, essa aferição dos riscos da demanda passa a só isso justificar plenamente o interesse em uma produção autônoma de prova. Tudo bem? E esta estrutura, para mim, ela tem um potencial riquíssimo no âmbito do processo do trabalho. E nós vamos ver já por que isso se cresce em importância em razão do contexto que nós temos hoje de exigência de litigância responsável no processo do trabalho, que eu vou dogmaticamente avançar nisso à tarde, quando eu falar de dano processual. A história da litigância de má-fé. O legislador, a sociedade diz, opa, parece que lá na Justiça do Trabalho tem muita litigância irresponsável. Vamos fixar honorários sucumbenciais e vamos estabelecer na CLT agora regramento de reprimenda da velhacada. Isto está dentro de um contexto, eu não digo que isso é verdade ou não. Há um ponto de verdade nisso. Mas o fato é que, tanto no processo civil quanto no processo de trabalho, como em qualquer processo, demanda-se sempre atitude responsável, boa-fé objetiva, atenção. Não se pode usar do Poder Judiciário para simplesmente dar vazão a ímpetos, né, pouco nobres. Né? Então, para se vingar, você tem que ter uma litigância, o acesso tem que ser minimamente aferido, você tem que ter um acesso que seja primeiramente avaliado quanto à sua pertinência, quanto aos seus custos e quanto ao seu grau de êxito. Coisa que antigamente não tinha. Antigamente não interessa, entremos, ajuizemos a ação, vamos ver o que vai dar, até porque não custa nada. Não é assim? É óbvio que esse sistema faliu, porque de fato, no Brasil, ajuizar uma ação que não lhe custa nada é fomentar a que todos venham para a justiça. E isto é uma crítica que eu acho que é razoável e correta para a litigância na Justiça do Trabalho. Precisava realmente de algum filtro. Então vejam, este jogo aqui é um jogo que vai muito nos atender, porque ele estabelece uma nova forma de ver a coisa. Correndo aqui. Afinal, Ney, o que mudou aí? Vocês já perceberam. Primeiro unificou a produção antecipada de prova e justificação. Não tem mais essas figuras. Produção de prova autônoma agora não fala justificação ou produção antecipada de prova cautelar. Não existe mais essa distinção. Tudo isso vai ser em uma única ação, né, um único procedimento, e que permite, portanto, a obtenção antecipada de qualquer meio de prova. Não tem mais distinção entre prova testemunhal, prova oral, prova pericial e prova documental. A documental tem que ser a exibição de documento, né? A testemunhal no início do processo tem que ser justificação. Acabou essas distinções formais e burocráticas quanto ao instrumento viabilizador dessa tutela. Agora unificou tudo numa ação probatória autônoma. Veja que acabou, portanto, também o requisito da urgência e a necessidade de um ajuizamento de uma ação principal. Caiu por terra, portanto, ruiu a chamada tríplice restritividade. Não precisa mais atentar para saber qual é o instrumento técnico apropriado, a depender se é documento, se é testemunha. Não há mais necessidade de periclitância nem urgência e não há mais necessidade sequer da obrigatoriedade de ajuizar uma ação para discutir o direito que se deseja. Isto é uma mudança paradigmática no sistema processual. Veja, a extracontenciosidade. À tarde nós vamos falar da intracontenciosidade. Dentro de um contencioso, as violações ético-processuais. Aqui nós estamos falando de um sistema novidadeiro que trabalha no extracontencioso, né, no prévio, no debate anterior, sério, responsável, ético. Isto é a nova produção de prova. A regência jurídica é simplificada, maximamente abrangente, reguladora do direito autônomo à prova, instrumento técnico de prospecção de evidências com vistas a uma litigância responsável e fomento a soluções extrajudiciais de conflito. Dúvidas? Tudo bem até aqui? Pois não. Vamos ver isso aí agora. Vamos ver. Esse é um ponto muito importante. Eu vi que tem uma pergunta a respeito de natureza jurídica, né?
Professor, qual é a natureza jurídica da ação probatória autônoma? Há divergência na doutrina, tá? O Yashel, por exemplo, fala que é uma ação propriamente jurisdicional, né? O Fred Didier já entende que é um procedimento de jurisdição voluntária. Eu tenho a impressão que ele vai depender. E antecipo para vocês uma visão que eu tenho de processo. Hoje, cada vez mais, as figuras são híbridas, são complexas. Elas dependem muito da dinâmica, do impulsionamento específico delas. Não há como dizer hoje que é ou procedimento apenas de jurisdição voluntária, o que me parece o mais próximo da realidade, ou uma ação propriamente jurisdicional, com contraditório e ampla defesa. Na verdade, o que nós temos é uma figura híbrida. É uma figura que, por exemplo, se for simplesmente para certificação, para ouvir uma testemunha que não há nenhuma resistência e que, uma vez produzida a prova, encerra-se o procedimento, não tenho dúvida que é jurisdição voluntária. Agora, se você tem uma ação probatória autônoma em que há uma resistência ao procedimento, negando-se a possibilidade, inclusive, de que esse procedimento seja usado no processo do trabalho, ou discutindo a pertinência jurídica da oitiva da prova, você vai ver aí um contencioso que demanda algum contraditório. E o impulso de contraditório faz com que isso provavelmente demande do juiz muito mais do que a simples tutela administrativa de interesse. Exerça, de fato, poderes jurisdicionais. Então, responder a essa pergunta não é simples. Eu não vou dizer para vocês que é uma jurisdição voluntária, me parece que é prioritariamente jurisdição voluntária, vocacionadamente jurisdição voluntária, embora permita circunstanciamento aportes de jurisdição contenciosa. Então, essa é uma resposta que eu daria para vocês, é uma questão técnica, burocrática, mais acadêmica, a meu ver, tá? Porque a própria regulação jurídica dela também é muito confusa, nós vamos ver daqui a pouquinho alguns detalhes. Alguém levantou a mão ali? Pois não. Vou falar de sucumbência. Se tu me permitir, daqui a pouquinho eu vou falar de sucumbência, que é um ponto também muito relevante. Bom, a CLT, isso se aplica ao processo do trabalho? Para mim não há dúvidas disso. Primeiro porque há omissão legal, né? A CLT não trata de ação probatória autônoma. Segundo, para mim há dupla compatibilidade principiológica. Em primeiro lugar, porque o procedimento de produção de prova autônoma ele atende aos princípios da celeridade e da conciliação. Vejam que lá fala que a produção antecipada de prova é também destinada a alcançar métodos autocompositivos, ainda que extrajudiciais. Portanto, atende ao coração do processo do trabalho, que é a conciliação. Para mim, não há dúvidas também de que a principiologia contemporânea do processo do trabalho abraça esse procedimento de produção antecipada de prova, que é o contexto reforma trabalhista, que prima por litigância responsável e soluções extrajudiciais. Seja na principiologia clássica, seja na principiologia contemporânea pós-reforma, não tenho dúvidas de que a aplicação dos artigos do CPC que falam de produção antecipada de prova são plenamente viáveis no processo do trabalho. Se há uma conclusão que precisa sair desta nossa reunião, me parece que esta é uma, inafastável. Pois não. Preciso do microfone para gravar, né? Eu vou deixar já aqui para vocês irem lendo aqui uma decisão do TRT 3, que a juíza de primeiro grau negou a possibilidade de incidência da ação probatória autônoma no processo do trabalho, exatamente usando a reforma trabalhista. Ela disse o seguinte, vou já te passar a palavra. Na verdade, o demandante parece ter distribuído a presente ação cautelar de produção antecipada de prova. Está errado, não era ação cautelar, lembrem, né? Não é ação cautelar. Apenas com o intuito de se ver livre da condenação ao pagamento de honorários periciais e advocatícios previstos na Lei 13.467. Então vejam bem, o argumento, com todo o respeito da colega do primeiro grau, do colega, não sei se era juiz ou juíza, foi no seguinte sentido: epa, deixa de ser esperto, tá? Tu estás querendo fugir dos honorários, né? Aqui não. Aí vejam bem,
Eu não vou nem aprofundar muito a discussão, mas isso significa, portanto, alicerçar um estado jurídico de coisas que vai permitir que o cidadão que tem o instrumental da justiça comum tenha essa possibilidade. E o cidadão que tem o instrumental da justiça do trabalho não? Por que razão? Quer dizer que lá no processo civil, o cidadão tem o direito fundamental à prova autônoma para responsavelmente verificar se a sua ação vai ter êxito ou não. Mas o trabalhador não? Isto, para mim, viola, no mínimo, o princípio da isonomia, o postulado da isonomia. Então, não é por aí. Esse argumento realmente é um argumento frágil, porque a possibilidade de se certificar de que a sua ação é minimamente exitosa e responsável não pode ser um predicamento apenas do cidadão que vai ajuizar a ação no âmbito consumerista, no âmbito do processo civil. Ele, na verdade, é um predicado ligado à dignidade humana. Portanto, ele cruza todo e qualquer processo, inclusive o processo do trabalho, porque está ligado à dignidade humana, porque é um direito fundamental. Daí a razão pela qual eu iniciei falando que o direito à prova está precisando ser visto, ou deve ser visto, no âmbito da jusfundamentalidade, ou seja, como um direito humano fundamental. Porque se assim o é, eu não tenho como negar a incidência disso no processo do trabalho por argumentos que não toquem esse elemento de jusfundamentalidade. Ficou claro? Ou não? Diga. Essa prova produzida antecipadamente, ela tem que atender os requisitos que o senhor falou lá no início, inclusive da valoração da prova. Eu não falei ainda de valoração da prova. Que é um direito fundamental da parte de valorar a prova. Valoração da prova, sim. Sim, tem que atender esse requisito da prova antecipada também. Sim. Portanto, ainda que não entre com a ação futuramente, essa prova produzida, caso venha a ter uma ação, ela tem que ser útil ao processo que vai... Portanto, ela tem que ter o contraditório, digamos, na prova oral. Tu não pode fazer uma prova antecipada oral sem intimação da parte contrária que vai ser real numa futura ação. Sim, perfeito. Necessariamente tem que ser assim. Ele tem o direito fundamental à participação da produção da prova, nem é da valoração ainda. Foi justamente por isso que eu indeferi um PAP do MP, queria ouvir 10 testemunhas numa futura ação civil pública. Não, ele queria ouvir no PAP. No PAP. Para uma possível ação civil pública futura. Sem que a parte contrária estivesse presente? Com inaudita outra parte. Não pode. Pois não, justamente por isso que eu indeferi. Calma, peraí, vou reformular a minha resposta. É possível. Porque essa prova... Desculpa, só... Depende, mas ele tem que me demonstrar o ônus da argumentação restritiva do direito fundamental da outra parte a participar da prova precisa ser muito bem alinhavado nos autos para eu deferir essa medida. É muito excepcional. Por quê? Porque a outra parte tem um direito fundamental a participar da produção dessa prova. Justamente. Então, em regra, de fato, o indeferimento se impõe. É justamente por isso, porque essa prova, caso eu atendesse o pedido do MP e fizesse a prova ouvindo dessa testemunha sem a empresa, essa prova no futuro, caso ele se convencesse da necessidade de entrar com a ação civil pública, não teria utilidade nenhuma para o meu processo, porque não teria contraditório. E aqui tem um detalhe. O direito à participação na produção da prova, especialmente em âmbito de prova testemunhal, como é o seu nome? Eduardo. Veja, ouvir uma testemunha, 10 testemunhas, como você está mencionando, sem que a parte contrária esteja, retira-lhe, suprime o direito fundamental da outra parte de averiguação, de controle da admissibilidade dessa prova. Ele tem o direito de, na hora do PAP, lá na audiência do PAP, na produção da prova, ele diga: excelência, quero contraditar essa testemunha. Para mim é impertinente a produção dessa prova, porque ela é parente, amiga íntima, é inimiga da parte. Vocês entenderam? A produção de prova testemunhal no PAP não expulsa, nem retira da outra parte, mesmo que em âmbito de jurisdição voluntária, o direito fundamental é exercitar todos os meios e recursos inerentes ao contraditório e ampla defesa, inclusive a contradita. Então ele tem o direito. Professor, então o senhor está dizendo que no PAP cabe contradita? Óbvio. Se eu falar num PAP que não cabe contradita, pode ter certeza que a prova não vale nada. A prova não vai valer nada. É óbvio que eu vou poder acolher uma contradita num PAP, porque isso é intrínseco à produção da prova.
O fato da produção da prova estar sendo realizada no âmbito da autonomia de um PAP não retira os elementos dogmáticos intrínsecos como a produção de prova em qualquer ambiente, que é o caso da contradita. Então você, nesse caso, pode até estar escondido aí um interesse. É aquela pergunta, eu posso fazer uma inspeção judicial sem a parte contrária? A resposta é, a rigor não. É possível, mas numa justificativa, numa casuística, numa excepcionalidade, que vai saltar aos olhos a justificativa. Mas em regra não dá, não pode, porque existe o direito fundamental à participação na produção da prova. Então, hoje é assim que a gente tem que pensar, né? Na complexidade da vida, e não simplesmente dizendo cabe ou não cabe, cabe ou não cabe. Passou o momento da gente responder perguntas de direito dizendo sim, não, existe, sempre depende. Você quer fazer uma... Não, é só para complementar, esse acabou sendo o meu principal argumento, foi esse, e o segundo, ó, foi uma questão de que o MP também tem poder coercitivo, poderia chamar a testemunha. Sim, o MP pode chamar a testemunha, o pessoal no procedimento administrativo e tal, sim. Que verificando aqui no o 382, parágrafo 4º, e é uma dos debates do grupo, que diz que o procedimento não admite a defesa. Não significaria excluir totalmente a outra parte? Ou seja, antecipando aqui, o CPC fala que não cabe defesa. Entretanto, gente, você não pode fazer uma leitura tópica e isolada do dispositivo à revelia da Constituição. Você tem que ler a lei à luz da Constituição, não a Constituição à luz da lei. Então, quando você fala que não cabe defesa, em nenhum momento você está dizendo que não cabe arguições e oposições, por exemplo, processuais. É óbvio que eu posso veicular uma questão de ordem pública. Uma questão de ordem pública é uma questão de ordem pública. E uma delas é a inépcia da petição inicial. Cabe inépcia da petição no PAP? Cabe. Nós vamos ver que o CPC exige claramente que a pessoa diga que fatos são, né, e minimamente qual é a justificativa do PAP. Ele não pode entrar com PAP porque quer entrar com PAP. Então, incompetência, é óbvio, se um PAP não tem nada a ver com nenhuma das temáticas do 114 da Constituição, ou seja, não está dentro dos limites competenciais da Justiça do Trabalho, materialmente falando, é óbvio que a parte contrária vai poder suscitar essa incompetência. Entenderam? Então, quando ele fala não cabe a defesa no sentido contestatório de mérito. Não cabe a defesa no sentido de oposição ao próprio pedido, porque pedido não há. Então, quando fala que não cabe defesa, não cabe contestação. Professor, se alguém apresenta uma contestação no PAP, não, receba. Mas se na contestação está inserida uma temática de processual, por exemplo, a arguição de uma incompetência material, receba o tema, mas não a contestação. Tudo bem? Porque essa temática é matéria de ordem pública. Então você pode sim discutir questões que inclusive são oficiosas, ou seja, o juiz de ofício ele deve proclamar. E o alerta pode vir até de uma pessoa que está assistindo a audiência. Vocês sabem disso, né? Se uma pessoa que está assistindo a audiência diz assim, você não é incompetente para isso, não? Se eu posso de ofício, por que eu não posso ser alertado pelo estagiário que está vendo? Estou fazendo aqui uma brincadeira, mas o que eu quero dizer é que são temas que podem ser suscitados até pelo passarinho. Porque são temas de ordem pública. Eu de ofício posso declarar isso. Então tem que se ler, portanto, esse dispositivo com olhos voltados à proteção de direitos fundamentais, garantias processuais que são resguardadas em âmbito constitucional. Esse dispositivo não pode ser lido na frieza, na negativa de que você, por exemplo, não receba uma arguição de inépcia ou de incompetência material simplesmente porque o dispositivo fala que não cabe defesa. Porque isto é aviamento de discussões de ordem pública, processuais, que cabe a você de ofício suscitar. Então, é possível, sim, relativizar esse dispositivo. Bom, vejam que no segundo grau não colou, foi reformado, o Kleber Lúcio de Almeida, que é um processualista, muito bom, tem um livro excelente, Processo de Trabalho, né? Ele vai trabalhar nisso. Cadê? Deixa eu correr aqui, gente. Esse tempo é terrível. Posso passar aqui? Esse precedente é um precedente que diz que realmente é possível a ação probatória autônoma no processo do trabalho. Lá diz que o CPC permite isso, por que não caberia, né, no processo do trabalho? Enfim. Vamos lá. Regulação jurídica basilar deste instituto. Competência territorial. Posso ir
Perguntas, você levanta a mão aí, tá? Se não tiver pergunta. No CPC, competência territorial é tratada lá no parágrafo 2º do 381, diz que vai ser produzida no foro onde deve ser produzida a prova ou no domicílio do réu. Todo mundo do processo do trabalho que aprecia esse dispositivo adapta-o à sistemática processual trabalhista para dizer que, no nosso caso, a competência territorial segue a regra geral do 651 da CLT. Então, em tese, o PAP deve ser ajuizado onde deve ser ajuizada a ação trabalhista, à luz da sua sistemática própria, né? Que é a do 651 da CLT, a regra geral da lex loci executionis, ou seja, do local da prestação de serviço. Inclusive, as excepcionalidades admitidas no processo do trabalho também são admitidas aqui. É o caso do idoso, que tem o direito de ajuizar a ação no seu domicílio. Então, isto tudo também é aplicável, relativizando a competência territorial do PAP. Tudo bem? Prevenção. Tem prevenção? Não há prevenção. Tá? 381, parágrafo 3º. Logo, se você apreciou um PAP e há o ajuizamento da ação civil pública, ela não deve ser distribuída preventivamente para a vara para que você trabalhe, que você é juiz. Ela é livre e autonomamente distribuída. Salvo a mesma ação probatória autônoma. Por exemplo, a pessoa entra com uma ação probatória autônoma para produzir uma prova pericial, mas ela desiste dessa prova, desiste por algum motivo, e ela apresenta de novo o mesmo PAP, com o mesmo objetivo. Esta tem que ser distribuída para a tua vara, senão ele está escolhendo o juiz. Como eu sei que a doutora Adriana não aceita o PAP no processo de trabalho, aqui eu estou brincando, né? Aí cai para ela, eu falei, opa, desiste aqui, não, aí distribui para o doutor César, porque eu sei que ele aceita. Isso não pode. Seja em jurisdição contenciosa ou jurisdição voluntária, isto é um elemento que o sistema não permite, que é a escolha do juiz natural, tá? Que é a escolha do juiz, isso viola o princípio do juiz natural. Então, só rememorando, não há prevenção entre o PAP e a ação futura, possível ação futura contenciosa, mas há prevenção dentro do mesmo PAP, se houver desistência. Requisito da petição inicial, acabei de dizer, tá? O 382 diz que há razões que justificam a necessidade da antecipação devem ser apresentadas e mencionar com precisão os fatos. Cabe emenda? Pergunto para vocês. Cabe emenda no PAP? Olha, se a lei fala que tem requisitos, me parece razoável entender que é possível sim uma emenda, tá? Até porque ela não regula a extinção imediata. Então, para mim, eu responderia para vocês da possibilidade, sim, de se estabelecer um prazo para se emendar a exordial, né, a petição do interessado em produzir uma prova. E aqui eu sei que vocês têm questionamentos. Eu acho que tem um dos questionamentos lá, fala se é preciso ter uma instigação extrajudicial, né? É isso? Parece que o tribunal tem alguma coisa sobre isso. Não há nenhuma exigência de que antes do ajuizamento do PAP seja necessário instar a parte contrária para apresentar documentos ou algo do tipo. A meu ver, demandar instância prévia em PAP não atende aos escopos deste procedimento. Este procedimento é franqueado, aberto, para que possa ser utilizado maximamente. Então, até porque no processo do trabalho, esse interesse é presumido de forma muito tranquila. Quando o empregado deseja a produção de um elemento documental que é intrinsecamente depositário ao empregador, cartões de ponto, isso me parece ser o interesse presumido. A própria justificativa de ser cartões de ponto já é uma justificativa que, por si, atende plenamente o interesse de ajuizar um PAP. Então, eu não precisaria, em tese, de uma petição, de um e-mail pedindo os cartões de ponto. Tá? Para mim, realmente, este é um requisito não exigido na lei e que pode realmente esvaziar a utilização desse procedimento. Agora, vejam. A pessoa entra pedindo o saldo do FGTS. Eu quero o extrato, né? Eu quero... Não, aí não tem como. Porque o documento é portável pelo próprio interessado, né? Então, vejam bem, aqui tudo bem, não há qualquer tipo de interesse. Aqui não há. Então, me parece que você tem que fazer uma avaliação de cada caso. Embora no processo do trabalho, como os documentos, em maioria, ficam de posse do empregador, a simples postulação no PAP da apresentação desses documentos, por si, só essa portabilidade originária patronal desses documentos justifica o ajuizamento do PAP.
Eu também, é parecido com essa questão aí do FGTS, mas assim, outros documentos que supostamente seriam comuns, como os contra-cheques de todo o processo, ou o TRCT, é legítimo o juiz recusar o PAP porque seriam documentos comuns? Não. Eu acredito que o documento comum, acho que uma norma coletiva não justifica o PAP, porque a norma coletiva, o próprio sindicato a possui e, como representante da categoria, ele tem o dever de fornecer. O empregador não pode ser exigido a apresentar a norma coletiva. Entretanto, um PAP em que se afirme que não havia concessão de contra-cheque e você, sabedor que, por lei, essa documentação de pagamento salarial, ela é principalmente portada pelo empregador, eu não vejo como se presumir a má-fé. Eu presumo a boa-fé de que, de fato, ele não recebeu esse documento dentro do contrato de trabalho e determino que o empregador o apresente. Vem uma perguntinha. Professor, e se no PAP ficar demonstrado que o trabalhador recebia esses contra-cheques? Recebia, assinava. Cabe litigância de má-fé no PAP? O que vocês acham? Poxa, tinha que ser uma tarde inteira só para a gente pensar essas coisas. Hã? Tá? Então vejam bem. Aliás, teve uma MP agora que até reduziu o prazo da portabilidade de documentos, né? Mas o que ambos falaram aqui é que o dever originário de guarda é do empregador. O dever do empregador é o fornecimento do documento, mas a guarda é do empregador. Então, o fato do trabalhador ter recebido, mas não portar o documento, não significa necessariamente que ele esteja se valendo de má-fé, né? Muito pelo contrário. Então, a resposta que vocês deram é uma resposta que realmente se encaminha para mim razoavelmente. Que não caberia só por isso, né, uma reprimenda ética dentro de um PAP. Cabe reprimenda ética dentro do PAP? Seja em jurisdição voluntária, seja em jurisdição contenciosa, o respeito à eticidade deve sempre prevalecer. Para mim é possível reprimenda ética dentro de qualquer instrumento público em que o Estado está tutelando interesses legítimos e jurídicos. Então, para mim, há sim a possibilidade de refreamento ético, aliás, há dever de refreamento ético em todo e qualquer cenário público que o Estado deve zelar pela seriedade desse elemento. Então, para mim, caberia sim. Hã? Faltam 20 minutos? Correndo. Vamos lá, agora a gente vai entrar aqui num negócio que vai valer mesmo. Citação de interessado. Vocês já sabem, né? O PAP, ele abre a possibilidade do juiz de ofício abrir para que outros interessados participem, tá? Então, aqui no PAP, o juiz não está limitado às opções do autor, como é no contencioso. No elemento, numa ação propriamente, o juiz não pode, em tese, tá, salvo em litisconsórcio passivo necessário, chamar alguém que não foi colocado no polo passivo pelo próprio autor. No PAP pode. No PAP o juiz, por exemplo, uma empresa ingressa com PAP para produzir prova pericial certificadora que não há insalubridade nas condições de trabalho. Vocês já pensaram nessa hipótese? Quem pode usar um PAP não é só o trabalhador, não. É a empresa. Então ele quer se certificar para evitar, portanto, como a obra está encerrando, que futuramente haja uma miríade de ações perseguindo adicional de salubridade. Então ele quer que, enquanto está a obra funcionando, certifique-se que ali a água é potável, o alimento é saudável, as condições de trabalho são salubres, entenderam? Ele quer uma prova pericial. É óbvio que essa ação, portanto, que é manuseada por uma empresa e cujos interessados ela tem um espectro meta-individual, isso não tem a ver com um, mas tem a ver com uma categoria inteira ou com um grupo de trabalhadores dessa empresa, me parece óbvio que, nesse caso, não se deve chamar apenas, digamos assim, um trabalhador, um grupo de trabalhadores, mas o quê? O sindicato obreiro. Então, se não foi chamado no PAP, é dever do magistrado chamar o sindicato dos trabalhadores. E digo mais, chamar quem mais aí? Quando nós temos um interesse meta-individual em jogo? O Ministério Público do Trabalho também. Não digo como elemento necessário, passível de nulidade, mas eu digo como elemento garantidor de segurança e transparência máxima
em um processo ou procedimento que tutela interesses meta-individuais. Então, o juiz tem plena capacidade de chamar. Se o trabalhador ajuiza um PAP frente ao empregador, mas se você sabe que aquilo é uma terceirização, eu recomendo aos magistrados que chamem a tomadora de serviço para participar da produção da prova. Por quê? Porque no eventual ajuizamento de ação, a tomadora de serviço pode arguir a ineficácia da prova produzida no PAP, porque ela não participou do contraditório, né, ou da própria participação da produção daquela prova no PAP. Então, para mim é um elemento garantidor de mais segurança e mais eficácia jurídica essa prova antecipadamente produzida, quando o juiz chama também a tomadora de serviço. Aliás, e por quê? Respondendo a uma pergunta que muito fazem, terminado o PAP, é possível fazer acordo? Óbvio. Aliás, esse é um dos propósitos do PAP. E eu já fiz isso. Eu produzi um PAP, uma produção de prova testemunhal, que ao final eu virei para o reclamado e disse, vamos fazer um acordo? Porque para mim está aprovado. E ele falou, doutor, vamos fazer um acordo. E nós fizemos um acordo. Então, no PAP, nós conciliamos. Porque este é um dos objetivos do PAP. Recomendo aos juízes, terminou de produzir a prova do PAP, não levante e vá embora. Tente um acordo logo. Porque o objetivo do PAP, de fato, é, digamos, também uma solução compositiva, consensual do conflito. Né? Aproveite o ensejo que está quente a produção da prova e já estimule os interessados a uma autocomposição, evitando, portanto, o ajuizamento de uma nova ação. Bom, interessados na produção da prova. Os interessados podem requerer a produção, quando faltar 10 minutos, você me avisa, né? Podem requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora. Gente, bem truncado aqui, mas ele está dizendo o seguinte, é possível pedir produção de prova, o interessado, a parte contrária, entre aspas, vamos dizer, a empresa, ele pode produzir prova também. Deixa eu dizer para vocês, me parece que não é muito usado aqui. Lá em Macapá, no TRT-8, tem sido muito usado. E alguns advogados estão fazendo a seguinte estratégia. Eles estão na dúvida se tem vínculo de emprego ou não. Entram com um PAP para ouvir 3 testemunhas. 3 testemunhas. O objetivo é certificar-se da subordinação, pessoalidade e onerosidade de um determinado vínculo jurídico. Claro que o objetivo é assentar um vínculo de emprego futuro. Tá? Ele não pode pedir a declaração do vínculo no PAP, vocês sabem. Mas ele vai poder, com base nessas provas, futuramente ter segurança de que esse vínculo é viável. Então, alguns estão entrando com o PAP pedindo a certificação disso por testemunho. É óbvio que a empresa, quando vem num PAP, senta e não vai assistir passivamente a produção da prova. Ele vai dizer, excelência, já que a produção dessa prova, o objetivo é a certificação desses fatos aí, que eu sei que futuramente ele vai buscar um vínculo de emprego, eu trouxe minhas 3 testemunhas. Pode? Claro. Desde que seja relacionado ao mesmo fato, tranquilamente. Logo, vejam, o PAP, ele tem uma dimensão complexa de contraditório, que precisa ser permitida pelo juiz. Ele vai poder sim produzir prova, ou seja, a outra parte. Vejam que, quando eu ingresso com o PAP, não é somente louros aqui para o interessado. Ele fica sabendo de antemão que, uma vez apresentando sua requisição de produção antecipada de prova, a outra parte também vem com vontade de provar. O contrário. Entenderam? Por mais que nesse jogo o juiz não vai avaliar quem tem razão, nem qual é a qualidade da prova, mas é óbvio que o que foi produzido complexamente vai influenciar o futuro ajuizamento de uma ação. Quando ele fala ali que não pode, quando houver excessiva demora, aqui o que é excessiva demora? Depende do juiz. Isso significa marcar uma prova pericial? Excelência, se for para ouvir uma testemunha no TRT de 2, né, vai demorar. Eu acho que não justifica o indeferimento de uma prova testemunhal simplesmente porque ela vai se dar por carta precatória. A oitiva de uma testemunha por carta precatória demanda um tempo que a simples previsão de carta precatória legitima, mesmo que esse tempo seja um pouco demorado. Então eu não vejo justificativo. Dificilmente eu vou indeferir por causa disso, a não ser que seja uma carta rogatória. É diferente. Uma carta rogatória para o Sudão, eu indefiro na hora. O cara, eu quero uma carta rogatória para o Sri Lanka. Me desculpa,
Não tem condição. Agora, se for comigo, vocês já sabem, né? Eu estou ouvindo testemunho pelo WhatsApp. Tá? Acabou. Não peço mais carta precatória. Excelência, eu quero ouvir a testemunha. Cadê seu testemunho? Não, minha testemunha está lá em Portugal. Está o nome dela aí. Ei, fulano? Oi, tu és o fulano de tal? Bota no vídeo aí, que eu sei que tu tem WhatsApp, tem... Ok, olha, é o seguinte, eu vou te ouvir agora, tá? Pega a sua identidade, mostra... Doutor, o que é isso? Não, eu estou lhe ouvindo. Tá? O senhor vai falar agora. Por não. Papapá, começa a pergunta. Vamos lá. Acabou? Acabou. Está registrado em ata. Obrigado, cidadão. Tchau. Acabou. Sei que vocês ficam meio assustados, né? Mas calma. Isso é o futuro, gente. Isso é o futuro. Excelência, eu gostaria de ouvir a testemunha referida com uma carta precatória para o Rio Grande do Sul. Qual é o número dela? Acabou, gente. Para que eu vou fazer o cidadão ir para a justiça, lá aqui na vara, para ser ouvido pela doutora Adriana, se eu posso telefonar para ele com áudio, vídeo, e ele fazer o depoimento? Enfim, mas isso é um outro tema, né? Que eu sei que são... Eu e o Luciano Martinez fazemos isso, tá? Estou bem acompanhado. Alguém queria fazer uma pergunta? Diga. Depois eu passo para ti. No caso de serem ouvidas 3 testemunhas no PAP... Ai, meu Deus. Me ajuda, César. Haveria problema se a parte ajuizasse um procedimento sumaríssimo depois? Vejam bem, essa é uma questão muito interessante. Se eu ouvir 2 testemunhas no PAP, eu posso ouvir 2 numa ação futura? Porque aí eu já suplantei o limite, mesmo que seja um ordinário. Né? A pergunta dele, eu ouvi 3 no PAP. Posso ouvir mais 3 no processo principal? O que vocês acham, gente? Vejam que no PAP não há pedidos, logo não há expressão econômica. Eu nem sei como avaliar se é ordinário ou sumaríssimo, que nem cabe se é ordinário ou sumaríssimo. Isso aqui é um procedimento de jurisdição voluntária. Então isso aqui é um elemento, é uma lacuna, que nós precisamos, com razoabilidade, suprir. Me parece que, se você ouvir 3 testemunhas no PAP, juntar no processo principal com, né, a ata de audiência do PAP, e desejar ouvir mais 3... você está criando uma assimetria no sistema. Porque eu vou dizer para o reclamado, das duas uma, ou eu indefiro a produção da prova testemunhal por parte do autor nesta ação futura, porque ele já produziu 3, ou eu defiro ao reclamado a possibilidade de ouvir 6. Vocês entenderam? O que eu não posso é deixar como está. Então a gente precisa fazer esse controle ético e técnico dentro de um processo, se isso acontecer. Agora vejam bem, eu ouvi 3 testemunhas no PAP, e quando eu ajuizei a ação é sumaríssimo. Eu vou determinar que ele escolha quais das duas, olha, estou ouvindo 3 testemunhas, escolhe uma aí para eu não considerar. Não há uma resposta para isso, entendeu? É difícil. O que tu acha, César? Ainda tem uma questão muito importante. A prova emprestada, consubstanciada em ata, certificadora de prova testemunhal, ingressa na ação principal como natureza jurídica documental ou testemunhal? Porque alguém pode dizer, não, excelente, me perdoa, você estava comentando erradamente. Este aqui é um documento, é uma prova emprestada documental, logo não se conta o número de testemunhas. Aqui tem grande discussão na doutrina. Para mim, é prova testemunhal materializada documentalmente. É diferente. Não é uma prova documental. É prova testemunhal materializada documentalmente. Senão eu diria que não há produção. Não, isso aqui não é prova testemunhal, não é prova testemunhal, não. Isso aqui é uma ata de audiência, é documento. A ata documenta a prova testemunhal. Vocês entenderam? Então, para mim, sim, é possível fazer restrições. Tá? É possível fazer restrições. Deixa eu aproveitar a conversa para... Poxa, uma pena que a gente está... inserir rapidamente um outro tema conexo a esse do rito sumaríssimo. Que pena! Já vai acabar. Mas precisa parar mesmo? Ou vocês querem... Era bom a gente dar um avanço até 11 horas. Eu sei, pode me avaliar mal, não tem problema não, mas é só para a gente aproveitar. Porque tem tanta coisa para a gente debater. Olha só. Eu ainda nem cheguei em honorários, que é o melhor. É o melhor do PAP. Vamos avançar nisso aí, sim, certamente. Mas em relação ao sumaríssimo, eu queria abordar um outro aspecto. Não em relação ao rito sumaríssimo, que me parece que nesse caso haveria a necessidade talvez do descarte de um dos depoimentos. A livre escolha do advogado. Mas, claro, é polêmico.
Agora, o ponto mais polêmico ainda é o seguinte, eu fui lá no PAP e produzi a oitiva de 3 testemunhas. Naquele seu exemplo do vínculo de emprego, olha, será que vai dar, será que não vai dar? Produzi aquela prova, não ficou legal. Ou uma das testemunhas não ficou legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu lá no processo principal, lá na reclamatória trabalhista, não importando se é sumaríssimo ou ordinário, aqui não estou discutindo a questão do número de testemunhas, sim, mas eu vou promover o descarte de 2 daquelas testemunhas que eu ouvi no PAP, quero manter uma para dentro do processo principal e quero ouvir mais 2. Sim. Será que isso funciona, não funciona, esbarra em limites éticos? Como é que funcionaria isso aí? Eu acho que esbarra em limites éticos. Temos que ter muita preocupação. Senão, gente, você sabe como é o brasileiro. Ele vai manusear e deturpar esse procedimento muito importante. Ele vai dizer o seguinte, tem uma pergunta que não foi feita ainda. A pergunta é assim, eu ouvi 3 testemunhas no papo, não gostei, vou entrar com outro para ouvir mais 3. Pode? Ou seja, aí para mim já é um abuso. Entendeu? Agora você fica numa situação difícil, porque vê, mas onde é que está dizendo a lei que você só tem direito a entrar com um papo e ouvir tantas testemunhas, né? Mas vejam, para você fazer o controle ético, e lembrando, antecipando da tarde, a boa-fé hoje é objetiva, eu não preciso de más intenções para reconhecer a violação da ética. Esse tipo, o cara pode recorrer com a melhor das intenções 13 vezes por embargo de declaração, mas ele vai violar o conteúdo ético do processo. Então, o que tu estás colocando e o exemplo que eu acabei de dar, ou seja, bom, tudo bem, excelência, eu não gostei, mas vamos entrar com outro papo e pegar mais 3 testemunhas. Pode isso? Lembrem da figura do abuso de direito. É um ilícito, inclusive processual. Se o juiz se certificar que, no caso concreto, a utilização de um segundo PAP demonstra o manuseio de um direito fundamental com finalidades temerárias, ilícitas, ele deve reprimir, ele deve negar. E aí, meu amigo, se você quer discutir isso, vá para uma ação principal. Vá para uma ação principal. Eu queria voltar ainda para o pelo em casca de ovo, que o Marcelo levantou ali do descarte. Agora, imagina se foram 3 testemunhas, eu vou escolher a testemunha que disse o que eu quero que ela diga, e as testemunhas que desprovaram o meu fato, aliás, que fizeram prova a favor da outra parte, eu vou poder descartar. A testemunha, depois que ela chega, ela se torna uma testemunha do juízo, né? Aí eu fico pensando o seguinte, a outra parte, se a testemunha, por exemplo, levantada pelo trabalhador, foi boa para a empresa, no processo principal, vai levantar isso. E aí, como é que vai fazer a contagem? Ela vai se tornar, vai comer se for ordinário, 3 testemunhas, aí ele quer que traga 2 do autor. Vai contar como testemunha da reclamada ou vai contar como testemunha do autor? Aí não conta como da reclamada. Por exemplo, se ela diz o seguinte, olha, excelência, o detalhe é que tem uma testemunha que foi ouvida no PAP, trazida por ele, que me favorece. Agora, se o senhor entender que não vale, eu quero ouvir minhas 3 testemunhas. Então, quem produziu, como tu falaste, é o princípio da aquisição da prova. Não interessa quem produziu. Produziu-se é das partes e do juiz. Então, para mim, o reclamado teria direito a ouvir suas testemunhas. E me parece que o descarte seria assim, tá, tem uma testemunha que falou coisa com coisa, foi boa a prova, as outras testemunhas não foram esclarecedoras. Aí, ok, agora ele sair escolhendo a prova e tentar esconder uma prova que lhe desmente. Aí... Na prática não vai valer, porque o interessado vai trazer a ata e vai dizer, olha, está aqui. Mas não deveria haver, nesse caso, uma vinculação... Tem que levar lá para ele. Uma vinculação... Aqui. Só rapidamente. Eu produzi o PAP em prova oral. Eu não deveria eticamente me vincular àquela prova que eu antecipei, ou seja, eu levo a coisa, né, a sério, ou seja... você é obrigado a juntar... Exatamente, aí, ou seja, e aí... Para mim, a parte não tem dever de produzir prova contra si. Entretanto... Mas ela teria o dever de repetir, ou ela teria a possibilidade de repetir essa prova? Ouvir de novo a testemunha? Não, repetir a prova testemunhal, não com a mesma testemunha, mas não, na ação principal. Pode, se ela ainda tiver potencial para isso. Se ela ouviu uma testemunha no PAP, pode. Se ela ouviu uma testemunha no PAP... Não, eu ouvi 3. Ah, tá, vamos ficar com as 3. Isto é polêmico. Pois é, eu ouvi 3, elas não me serviram, eu descarto a produção antecipada de prova e vou para dentro da reclamatória trabalhista principal. Sem aquilo, quero ouvir outras 3 testemunhas. Será que isso não viola o dever ético? Ou seja, a minha pergunta seria assim, se eu fiz a produção antecipada de provas, será que eu não me vinculo? Será que eu não tenho que levar a sério aquilo? Exatamente. Será que não me vincula a prova produzida? Se você flexibilizar e não admitir esse tipo de restrição,
a gente esvazia o conteúdo técnico e ético do PAP. Como ele muito bem pontuou, o uso do PAP tem que ser um uso sério. O uso do PAP tem que ser dentro de uma dimensão sabedora de que você vai e tem riscos. Ou seja, há risco em ajuizar uma ação contenciosa, mas há também há riscos no PAP. O risco, como você está dizendo. Por isso que ir logo para 3 testemunhas no PAP pode ser um tiro no pé. Porque, de fato, quando tiver uma ação principal e se as 3 testemunhas não foram boas, me perdoe, você fez mal em ajuizar a ação, porque o PAP serve para isso. O PAP serve para você se certificar se o teu direito é bom. Aí você está furando o objetivo do PAP. O PAP não é justamente também para você se certificar se você tem um mínimo de êxito na ação? Claro que tem sempre riscos, a tua avaliação pode ser equivocada da prova. Mas se é manifestamente contrária, você ajuizou a ação, você correu risco. Eu, por exemplo, indeferiria a produção de mais provas. Eu acho que não tem, embora o PAP seja autônomo, mas a ética impõe que a gente avalie de forma unitária a produção probatória do PAP com a de uma ação principal. Não é correto falar ação principal, porque dá a entender que o PAP é adjetivo, mas de uma ação futura. Eu preciso só deixar claro aqui se nós vamos continuar ou não, porque eu também não quero violar as regras da escola. Mas que a gente tem tanta coisa para a gente debater ainda. Ney. Vocês estão com vontade de ir ao banheiro, essas coisas? Acho que não, né? Fique à vontade se alguém quiser ir. Ney, eu estou concordando contigo agora no que tu falou agora e com o Marcelo que também falou agora. Mas por isso eu estou discordando de ti na questão da prevenção. Para a gente conter o abuso, o juiz do PAP torna-se prevento. Até porque, como é que eu vou me vincular a uma prova produzida num PAP se não fui eu que colhi ela? Não, justamente. É difícil, porque a lei fala que eu tenho aplicado prevenção, porque, eventualmente, a pessoa esgotou as 3 testemunhas e tem perguntas que eu queria ter feito e não foram feitas. Talvez isso justifique o fato da lei ter dito que não previne, que é justamente para que outro juiz faça a leitura própria, né? Eu entendo o que tu estás dizendo, mas a lei é claro dizer que não previne. Então, realmente fica difícil. É outro colega que faz a leitura. E isso tem implicações seríssimas. Não, isso Por exemplo, eu entendo que se no PAP, vou responder uma pergunta muito comum, se no PAP a empresa não deu a mínima para o PAP e não trouxe os cartões de ponto, para mim, eu indefiro a juntada na ação futura. Para mim está precluído. Agora vejam bem, eu entendo assim, mas se cair na mão do César, passa. Tu está entendendo? Justamente. Então, esse é um risco do sistema, é natural. Mas, se não tem porque eu vejo uma ligação intrínseca e unitária entre o PAP e a futuração. A gente vai, eu parto dessa conjugação. Alguns doutrinadores isolam pela autonomia da produção da prova, mas eu acho que a gente está refletindo coisas aqui que demandam uma visão unitária. Eventualmente, né, o juiz da ação principal pode nem saber da existência do PAP. Não, aí veja bem, a gente não é obrigado a saber de tudo. A ubiquidade não afeta a nós. Então, aí a outra parte tem que fazer a arguição. A outra parte tem que dizer, excelência, só já teve produção de prova lá. Vamos avançar aqui? Vamos avançar? Mas vejam, tu defendes então que o ideal era que fosse prevento. Só que isso viola a letra da lei nesse particular. Diga. Então, eu vejo que o senhor está defendendo de uma forma ampla o cabimento, o recebimento da produção antecipada de prova, sim, de uma forma ampla. Autônoma. Então, o que o senhor está dizendo, está entendendo que esses incisos do 381 são alternativos? Sim, são alternativos. Basta um. Perfeito. Muito bem colocado. Não. Muito bem colocado. Para mim, isso da leitura do dispositivo se deduz isso. Mas é muito bom você fazer essa colocação, que algumas pessoas perguntam, que fique claro, os requisitos são alternativos. Basta a existência de um. Lembra que eu disse que o requisito da urgência não necessita mais. Portanto, se o teu objetivo é só para tentar o acordo, já tem legitimidade. Se a petição inicial diz assim, eu só quero esses cartões de ponto só para eu ver se é possível que tenha diferença de horas extras, isto justifica o PAP. Justifica o PAP. Porque lá no 3 diz ajuizamento ou não de uma ação. Pode ter depoimento pessoal no PAP? Sim, claro. Qualquer meio de prova. É possível, portanto, um PAP em que o autor pede o depoimento de um preposto da empresa. Como também vai ser possível, portanto, ao interessado réu no PAP, não é réu, né? O interessado polo passivo, e diga, eu também quero ouvir o depoimento do autor. Lembram que disse que pode, desde que seja o mesmo fato, que não pode a empresa no PAP dizer o seguinte, excelência, eu quero aproveitar o ensejo do PAP e já antecipar uma discussão fática aqui que eu sei que vai surgir, que é um assédio moral aí que ele está falando que vai entrar com uma ação. Opa! Lembram?
desde que seja do mesmo fato. Este é o tipo de coisa que, por mais importante que seja, o juiz tem que cortar a asinha na hora. Então, é possível ouvir, mas atentem, se a parte contrária postular o depoimento pessoal do autor do PAP, defira, porque é direito fundamental da outra parte também. É o que eu disse, é o risco do PAP, de você acabar dando um tiro no pé. Pode ser, gente. Eu não sei se eu ocupei... Pode ser até 11? Pode? Então vamos lá, correndo. Prova... Só uma coisinha, Diga. E se forem... E se a parte botou no PAP... E se a parte autora botou no PAP fatos A, B e C, e depois ele lembrou que ele quer produzir também o fato D na ação principal, ele vai poder ouvir outras 3 testemunhas sobre... Desculpa. Olha só, se ele ouviu 3 testemunhas, já exauriu... Olha aqui, pessoal, vai. Se ele já exauriu as suas 3 testemunhas quanto aos fatos A, B e C no PAP. Certo. Mas depois ele lembrou de mais uma coisa e colocou na ação também o fato D. E ele quer produzir prova só, 3 testemunhas só do fato D. Pode? Pode. Perfeito. Outro fato. Prova testemunhal, quantas pode ouvir? Nós já debatemos. Poderá ouvir de novo em ação? Já debatemos. Influenciar na observação do limite? Já debatemos, né? Eu acredito que é possível fazer esse tipo de restrição. O que foi que houve, mano? Resolve lá rapidinho que a gente está com o nosso tempo aperreado. Inspeção judicial. Inspeção judicial pode. Gente, vejam bem. É possível um PAP que o cara diz o seguinte: doutor César, corra para fazer a inspeção judicial. É direito da parte demandar que o juiz vá fazer a inspeção. Isto é polêmico. Se for possível produzir essa prova por outro meio, pode o juiz determinar que seja feito outro meio de prova? É outra questão. Ou seja, o PAP permite essas flexibilidades probatórias. O cara quer produzir prova pericial, mas eu entendo que cabe só testemunho. Ou ele quer uma inspeção judicial, mas eu entendo que basta simplesmente uma diligência do oficial de justiça. A meu ver, é possível esses redimensionamentos por parte do juiz, mas para que tenha eficácia concreta com a plena anuência dos envolvidos no PAP. Meu amigo, você quer que eu faça uma inspeção judicial? Para mim, isto não precisa nem da anuência das partes. Se eu posso ir pessoalmente, eu posso mandar alguém. Tá? Então, você quer que eu vá lá, eu mando o oficial de justiça, não tem problema. Oficial, vá lá, manda o cientificar o outro interessado, participe da diligência do oficial de justiça. Não vejo problema nenhum. Perícia. Cadê? Perícia. Quem arca com os honorários? Gente, não confundam, tá? O fato de ser um PAP não quer dizer que o perito vai trabalhar de graça. É óbvio que tem que pagar os honorários dele. E quem paga o honorário é quem pede. Vejam que aqui não se aplica nem a história de quem perde ou não, porque não há pedido. Quem postula o Papa não. Quem postula o PAP paga a perícia, é óbvio. Eu não tenho como impor à empresa o pagamento de uma perícia. Porque é um PAP, quem está optando pela antecipação da prova ou da produção da prova autônoma é o autor. Eu não posso incumbir ao réu encargos materiais e financeiros por algo que ele não optou. É diferente de uma ação contenciosa que a lei diz a possibilidade de você inverter o ônus da prova. É diferente. Então, professor, o senhor está dizendo que não cabe inversão do ônus da prova no PAP? Para mim, não cabe. Para mim é o seguinte, o PAP, a prova pericial, é o autor. Se não puder, é a união. Ok? Eu não tenho como dar esse encargo para a empresa. Agora um detalhe. Se ocorrer o ajuizamento da ação na frente, os gastos destes honorários do bolso do autor ou dos cofres da União deverá ser ressarcido a quem vencer na ação principal. Então, se o cara gastou 2.500 para fazer uma prova pericial num PAP, entra com a ação e ganha a ação, ou não só os honorários advocatícios sucumbenciais, mas os gastos deste PAP poderão ser ressarcidos a título, né, de ressarcimento de indenização por dano material. Então, essa é a linha que a jurisprudência tem seguido. Tudo bem? Então, por favor, cuidado. Né? Cabe justiça gratuita no PAP? Cabe, claro, mas o perito não pode trabalhar de graça. Alguém tem que pagar, pague a União. O que eu não posso é realmente exigir do empregador que pague perícia em PAP, que é um procedimento de jurisdição voluntária que interessa é do autor. Já falei de inspeção judicial, correndo. Aqui é um dispositivo terrível que diz que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência dos fatos. Por que é terrível? Por causa da produção de prova documental. Calma, devagarinho.
No PAP, o juiz não faz valoração de prova. No PAP, o juiz não diz quem tem direito ou quem não tem direito. No PAP, o juiz não faz nenhum comentário. Eu faço o PAP assim, terminou de ouvir a testemunha? Terminou? Alguma coisa? Ok, encerra, tchau. Acabou. Custas pelo autor, isento, parará, acabou. Eu não digo se foi boa ou não. Não me cabe. Excelência, eu gostaria que o senhor pronunciasse aí que não cabe. Então, este dispositivo realmente é muito claro. Já falei de recurso, custas, mesma coisa, custa é pelo requerente. PAP, o encargo financeiro é de quem postula o PAP. Claro que cabe o benefício da justiça gratuita. Se ambos produzirem prova, é possível você ratear as custas. Se o réu, né, vem e diz, olha, eu quero produzir prova também, já justifica que você faça um rateamento de custas. Mas se o autor diz, eu quero ouvir 2 testemunhas, chegaram as 2 testemunhas, foram ouvidas, acabou, o reclamado entrou mudo e saiu calado, todas as custas são do autor. Tudo bem? Bom, honorários advocatícios. Chegamos, nós temos 10 minutos para falar disso aqui. Ai, meu Deus, diga, mano. Vá lá. Honorários advocatícios, enquanto chega lá nele. Regra geral, não cabe honorários advocatícios em PAP. Esta é a posição da jurisprudência pré-Código de 2015 e pós-Código de 2015. Eu trago 3 acordos, um de antes e 2 de depois, inclusive um do STJ, dizendo, se não há resistência, eis o ponto, não cabe honorários sucumbenciais. Logo, tem que ter muito cuidado e atenção nisso. Se o réu, a parte contrária do PAP, não resiste de nenhuma maneira à produção da prova ou ao próprio instrumento do PAP, não há qualquer honorário advocatício, porque é óbvio, não há sucumbência. Não há sucumbência em PAP, só há certificação de fatos, portanto não cabe honorários advocatícios. Ok? Entretanto, se o réu chega e diz, não cabe PAP na Justiça do Trabalho, a petição é inepta, o juiz é territorialmente incompetente, ou a justiça é materialmente incompetente, isso significa o quê? Resistência ao PAP. Na hora que ele argue isso, ele deflagra o procedimento viabilizador de honorários sucumbenciais. Na hora que ele resiste, o fato do juiz dizer quem tem razão ou não, neste particular da questão jurídica, já vai suscitar pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juiz, né, razoavelmente. Então, isto é um elemento muito importante, porque o PAP, portanto, e aí as empresas têm feito lá em Macapá, não questionam nada. Você quer que eu apresente documento? Apresente os documentos. Ó, os documentos foram juntados, apresentaram os documentos, acaba o PAP. A empresa não opõe, não resiste, não vem com lare-lare. Por quê? Porque sabe que se ela resistir, vai ter honorários sucumbenciais. Tudo tranquilo? Aliás, eu até, quando intimo, já digo isso. Fique Vossa Senhoria sabendo que se não houver resistência, nem honorários sucumbenciais há. E a empresa já sabe. Então, lá, sabe por quê? Alguém tem que falar isso para os advogados. Eu dei uma palestra, um curso sobre isso para os advogados em Macapá, em Belém. Então, eles pegaram e começaram a... Não adianta a gente falar só por... Tem que falar para os advogados, ensiná-los, porque eles aqui. Eles têm que saber como manusear. Alguém ia levantou a mão? Vai, acerca da prova testemunhal, né, o senhor falou que... O senhor entende que o PAP ele é conclusivo sobre fatos? Por que a minha pergunta? Né, porque o senhor falou que numa questão de prova testemunhal, a pessoa ouve 2 testemunhas, né, e se a empresa não apresentar nenhuma testemunha, no caso, não haveria rateamento de custas. O senhor acredita que a empresa, em que pese seja um procedimento para a prova de um fato específico, ela pode optar, em função disso, então, por não ouvir nenhuma testemunha e postergar isso só para ação judicial? Pode, claro, direito dela. Vocês entenderam a pergunta dele? Excelência, aqui nesta ação agora que eu entrei, a empresa não pode ouvir testemunha. Por quê? Porque lá no PAP ela não ouviu nenhuma testemunha sobre esse fato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O PAP foi interesse seu. A empresa não é obrigada a produzir prova testemunhal lá. Nem aqui ela é obrigada. Né? Nem aqui ela é obrigada. Então, a resposta à tua pergunta é plenamente possível a empresa ouvir testemunha de fatos, embora no PAP não tenha trazido nenhuma testemunha a respeito. Tá? Ney? Diga. Ainda em relação à tela anterior e os honorários advocatícios sucumbenciais. 2 questões rapidinhas. Tive um caso concreto, lá em Passo Fundo, onde jurisdiciono, em que no PAP
foi requerida a juntada de documentação e a empresa não opôs nenhuma resistência, ou seja, fez a juntada dessa documentação. Eu encerrei o PAP dizendo não há honorários sucumbenciais. Porém, o requerente, né, enfim, trabalhador, disse o seguinte: houve sim, porque eu mandei um AR para a empresa num momento pré-judicial, quero os honorários porque houve uma resistência num estado pré-judicial. Está em julgamento no Tribunal Regional, Excelente, ou seja, questão. houve recurso, estou aguardando esse julgamento. Essa questão número 1. Excelente. Ou seja, essa resistência tem que ser intra-PAP? Ou você pode ajuizar um PAP já mostrando que houve resistência? A meu ver, o que viabiliza honorários, assim, respondendo agora, pode ser que depois, mas muito interessante a tua questão. Me parece que a resistência é intra-PAP, se houver resistência jurídica dentro do PAP. Tá? Então, me parece, mas muito interessante, é de refletir. Perfeito. E o segundo ponto também, rapidinho, de bate-pronto, determinei, ou o PAP é ajuizado para fazer também a juntada de documentos. A empresa determina um prazo, junte em 10 dias. A empresa silencia nesse prazo, eu preciso tomar alguma providência jurisdicional, como, por exemplo, uma busca e apreensão. Alguns entendem cabível, outros não, mas, enfim, tomei essa providência. Isso caracteriza a resistência para fins de honorários sucumbenciais? Boa pergunta. Há uma grande discussão a respeito da possibilidade de busca e apreensão e tal. Eu entendo que não há, veja bem, não estou dizendo que não cabe, eu estou dizendo que não há, para mim, justificativa jurídica para mandar buscar documento. Porque eu extraio da omissão consequência jurídica, agora é comigo, eu. E aqui é um ponto que a gente precisa, a doutrina e a jurisprudência, realmente resolver isso. Que é o meu próximo ponto, que é a exibição de documento. Eu vou responder esse teu questionamento. Por quê? E aqui eu vou usar meus últimos 5 minutos. Porque quando nós falamos de prova documental, tudo é diferente. Quando eu digo para uma empresa apresentar os documentos e ela não apresenta, e aí? Eu fico na dependência total da parte contrária. Alguma consequência jurídica para isso? A resposta de pronto poderia ser não, porque a lei é clara ao dizer que o juiz não faz avaliação de fatos nem conclusões jurídicas a respeito disso. E a gente sabe que quando se trata de documento ou exibição de documento, tem um dispositivo específico que diz o contrário. Que diz que quando a parte não apresenta uma justificativa para acarrear os documentos aos autos, o que o juiz faz? Ele reconhece a veracidade dos fatos. Então vem a questão. PAP para documento excepciona e possibilita ao juiz que certifique a veracidade de fatos? Este é um ponto, talvez, o mais polêmico do tema do PAP. Eu adoto a posição minoritária de que cabe PAP para documentos, porque há uma discussão, mas a jurisprudência tem se encaminhado agora também para admitir o PAP para documentos, porque no CPC de 2015 não há restrição a respeito. Então, para mim, cabe PAP para documento. E mais, quando for PAP para documento, o procedimento é o da exibição de documentos. É um procedimento específico. Aqui incide o princípio da adequação, da compatibilidade. Eu não posso utilizar o PAP como um procedimento que é inadequado ao meio de prova que eu postulo. Documento demanda procedimento específico. Esta é uma dúvida que falou tanto aos meus ouvidos, que eu liguei para o Fred DJ e falei, Fred, tu enrolou e não disse. Afinal de contas, o PAP de documento, ele segue que rito? O rito da exibição de documento? Ah, meu rei, eu não escrevi não, não escreveu não. Pois é, esse é o rito do documento. Então, respondendo a vocês, se tu tens um PAP para exibir documento, você vai se valer do rito dos artigos que são um pouquinho mais na frente, da exibição de documento. Logo, esta é a minha posição, você vai intimar para em 5 dias apresentar os documentos, já dizendo para ele que se tu não tiver justificativa para apresentar, eu vou reconhecer a veracidade dos fatos. Sei que é polêmico, mas para mim esta é a alternativa. O Molina, por exemplo, salvo engano, a última vez que eu conversei com ele, o André Molina, eu dialoguei com ele sobre isso, ele entende que não dá. Eu entendo que para você dar seriedade e máxima eficácia ao PAP, e se você, desde o início do jogo, alertou a respeito dessa regra, porque uma coisa é o juiz reconhecer os fatos sem ter alertado o interessado a respeito, né, o réu. Mas se você, desde o início do jogo, diz, olha, preste atenção, tá? O rito que eu vou me valer deste PAP é o rito da exibição de documento.
Logo, se você não me traz justificativas e omite-se na apresentação dos documentos, eu vou reconhecer sim a veracidade dos fatos. E assim eu tenho feito em Macapá. A empresa não traz os documentos, não justifica, eu digo, reconheça a veracidade dos fatos. Só isso. Quando ela, aí vem a problemática. Vejam aqui, ó, essa jurisprudência é de 2018, dizendo que a ação autônoma pode ser para produção de documentos. Tá? Aqui, meus amigos, aqui é... Meu Deus, acabou o tempo. Ah, porque o tema também é complexo, né? Gente, aqui é o seguinte. Veja que o 400, e aqui esse 400 está dentro do procedimento de exibição de documento, que eu acho que se aplica no PAP. Diz que o juiz admitirá como verdadeiros os fatos. Então veja, o juiz pode admitir como verdadeiros os fatos na ação probatória autônoma, mesmo diante do contido do 382, parágrafo 2º, que é o que diz que o juiz não avalia juridicamente a qualidade das provas, para mim cabe. Mas eu repito, tenho sido uma posição minoritária. Mas se você desde o início claramente coloca essas regras do jogo, e se o cara não concordar, pode discutir? Pode. Pode recorrer? Eu acho até que pode. Dentro do próprio PAP. O tema realmente é polêmico. Pode fazer essa declaração no futuro e eventual processo? Pode. Se o juiz entende que não pode aqui, ele pode fazer lá? Pode. E se o réu desejar apresentar a documentação nesta segunda ação? Aqui é o seguinte. É profundo, aqui o negócio é complexo. Por mais que eu entenda, se um juiz entender que não cabe declarar a veracidade dos fatos no PAP, não vou falar nada. É possível que lá na ação que o cara vai entrar, porque ele não teve os documentos, ele não teve lá os contra-cheques, não conseguiu os controles de ponto, tudo bem? Ou seja, ele não conseguiu o que ele queria. Logo, ele foi forçado a ajuizar a ação, porque aí, como ele não teve os documentos, ele não vai entrar com a ação, ele vai entrar. Ele vai entrar. Vocês estão entendendo meu raciocínio? A empresa não juntou os documentos, ora, frustrou o intento do autor de entrar com uma ação segura. Ele vai entrar com a ação, mesmo que insegura. Ele deve entrar. Então ele vai entrar com a ação dizendo, ó, está aqui minha postulação de horas extras, não está perfeita porque não me juntaram os documentos lá. Está aqui minha postulação de diferença de salário, não está perfeito porque não juntaram os documentos lá. A empresa pode trazer isto na ação principal? Minha resposta, a minha, é de que está precluso porque eu tenho uma visão unitária do PAP com a ação. Na prática, o que eu faço? Indefiro, mantenho os documentos nos autos, porque o tribunal é a minha postura como juiz, porque o tribunal pode entender o contrário, se entender o contrário, não precisa voltar para mim. Mas digo que não vou avaliar esses documentos. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Eu estou correndo aqui porque o tempo se esgotou. Ou seja, eu indefiro a produção da prova, mas em razão do fato que eu sei que o mundo não gira em torno de mim, o tribunal pode reformar minha decisão, defiro que isto venha aos autos, mas desde logo declaro que estes elementos documentais não terão minha atenção na avaliação das provas. E digo mais, para mim, cabe sim litigância de má-fé. Para mim, isso é uma violação ética. A empresa, sem justificativa, na contestação, junta os contra-cheques ou os cartões de ponto. Que no PAP anterior, sem justificativa, negligenciou, para mim ele está com artimanha. Para mim isso é uma demonstração. Vejam que eu estou trabalhando com uma... Não estou pensando aqui se ela teve vontade ou não. Para mim é uma atitude que não se coaduna com a boa-fé objetiva processual. Isto é polêmico, é para vocês refletirem. Tudo bem? E digo mais. Aqui eu encerro. Esta é uma das hipóteses em que os honorários advocatícios sucumbenciais serão de encargos exclusivos do réu, não importa o resultado da demanda. Vou dizer de novo. Esta hipótese, que a empresa não juntou os documentos num PAP, que o autor teve que entrar com uma ação insegura, por mais que no mérito o réu tenha razão, ele vai ainda assim pagar os honorários sucumbenciais. Por quê, professor? Por causa do princípio central dos honorários sucumbenciais, que não é, como muita gente imagina, o da sucumbência, é o da causalidade.
O principal vetor principiológico dos honorários sucumbenciais é a causalidade. O problema é que, geralmente, quem deu causa é o perdedor. E a gente imagina que a honorário está sempre vinculado à sucumbência. Não é. Os honorários estão primeiramente vinculados à causalidade. Ou seja, quem deu causa à ação, paga os honorários. E esta é uma hipótese em que o réu paga, mesmo não sendo sucumbente, por força do princípio da causalidade. E eu encerro a minha fala aqui, realmente correndo um pouco, para dizer para vocês, por isso não vale a pena as empresas não apresentarem os documentos. Porque elas, no mínimo, vão se sujeitar a todas essas discussões aqui no processo principal. Mas seguramente, aqui realmente é tranquilo, independentemente do resultado do processo, no particular, quem paga os honorários é a empresa. Por quê? Porque foi a empresa, ao se omitir no PAP e apresentar os documentos, que causou, justificou e determinou ao autor correr o risco de uma ação. Logo, ele está isento do pagamento de honorários, mesmo que perca no tema das horas extras. Ficou claro isso? E eu boto para vocês, gente, o PAP, no contexto atual, especialmente de discussão de encargos de honorários advocatícios, não é, de fato, um elemento extremamente alvissareiro para os trabalhadores, né? E até para as empresas também. E para a minha resposta é de que é um elemento riquíssimo e que, infelizmente, tem sido de pouco uso na prática trabalhista. Alguma pergunta, gente? Mais? Quem sabe à tarde, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode até usar. Ah, vai ter agora o retorno do grupo. Então tem uma pausa. Agora, né? Não, vai ter uma pausa agora.